Hoje nós vamos falar de um alimento muito poderoso e medicinal que vai fazer toda a diferença se você tem algum problema cardíaco, digestório, renal ou, no caso, deseja emagrecer e mesmo fortificar o nosso organismo. Os benefícios do pêssego, isso mesmo. Você quer saber as propriedades medicinais que tem nesse alimento simples, saboroso e cheiroso? E qual a melhor época para que você possa consumir esse alimento? Então se liga. O pêssego, ele é um alimento constituído principalmente de provitamina A, o beta-caroteno, vitamina C, complexo B, vitamina E. Nós temos também alguns minerais como potássio, fósforo, magnésio, cálcio. Então nós temos uma combinação de nutrientes muito fortes para um bom funcionamento das nossas artérias. Logo, é amigo do coração. E o mais interessante é que a quantidade de sódio é baixa. Isso mesmo, a quantidade de sódio, já falo para você, é bem baixa em relação aos outros minerais. E também algo que temos pouco no pêssego é gordura. Então veja bem, é um alimento que tem pouco sódio, pouca gordura, proteína também, nós temos uma quantidade pequena de proteína, bastante potássio, muito potássio e constituído de carboidrato complexo. Logo, nós vamos ter um fator energético e uma saciedade, porque tem fibra vegetal que você vai ver que vai funcionar de uma forma muito dinâmica e fácil no seu organismo, te ajudando a emagrecer. Então vamos lá, como funciona tudo isso, Vanessa? No caso, quando nós juntamos a provitamina A, o beta-caroteno, vitamina C e vitamina E, nós vamos ter aí fontes antioxidantes forte no nosso organismo, auxiliando no processo inflamatório, né, desinflamando, diminuindo a acidez do nosso corpo. Isso mesmo, olha que legal. E quando nós juntamos o potássio, magnésio e, no caso, baixa quantidade de sódio, nós temos um funcionamento das artérias muito forte, vai auxiliar aí na contração muscular e no ritmo cardíaco. Tem uma dupla muito importante chamada sódio-potássio, que é uma dupla que tem que estar funcionando no nosso organismo para que o nosso coração esteja de forma adequada. Normalmente, nosso corpo tem muito sódio. Por que tem muito sódio? Por causa dos alimentos processados, alimentos ultraprocessados. Então, no nosso dia a dia, nós temos o quê? Muito sódio. E temos pouco potássio. Já no pêssego, nós temos uma quantidade menor de sódio e muito alta de potássio. Isso faz com que compense toda essa alimentação que nós estamos tendo. Então, se você quer começar a equilibrar o seu organismo com alimentos saudáveis, o pêssego, é um ótimo amigo do coração, fazendo com que a artéria funcione de forma adequada, a contração muscular e o próprio ritmo cardíaco. O magnésio também auxilia a diminuir, por exemplo, quem tem problemas de arritmia. Então, se liga, magnésio é um mineral que por vezes faz falta no nosso organismo porque nós não comemos, não colocamos, não temos fontes nutricionais. E ele se encontra em folhas verdes, nós temos no caso do potássio, em folhas verdes, no caso do cálcio, né? No magnésio, desculpa, folhas verdes, o cálcio também. Nós temos também nas oleaginosas, temos o potássio, nós temos muito no pêssego, nós temos muito na banana também e também temos nas folhas verdes. Então, uma combinação perfeita. Continuando falando do pêssego. O pêssego, se nós fôssemos pensar em 100 gramas dele e qual a porcentagem em todos os nutrientes, nós teríamos, em relação a 100 gramas, 43 calorias. Então, um alimento muito light. Auxilia aí no processo de emagrecimento. Muita fibra vegetal, em cada 100 gramas, em torno de 2 gramas de fibra vegetal. Nós temos aqui também praticamente nada de proteína, tá bom? 0,7 gramas aí de proteína, pouquíssimo, e quase nada de gordura também. E nós temos, gordura é 0,1, 0,2, nós temos no pêssego, quando nós falamos de minerais, o cálcio em torno de 5 miligramas, o fósforo em torno de 12 miligramas. O magnésio, 7 miligramas, uma média a cada 100 gramas. O potássio, em torno de 190 miligramas, significa que é um alimento muito rico em potássio. E no que ele auxilia em relação a problemas, né? Como eu já falei no início, ele é amigo do coração, porque ele vai ter muito potássio. E quando nós temos um alimento rico em potássio, nós temos um alimento rico em relação à saúde cardíaca. Também ele vai auxiliar no sistema digestório, porque ele vai suavizar, principalmente por causa das fibras, que vai fazer o funcionamento, né, de todo esse aparelho digestivo aqui. Nós também vamos ter, em relação à obesidade,
Por que obesidade? Porque a fibra vai trazer saciedade, então você vai diminuir. Quem tem problema de obesidade auxilia a emagrecer. Porque a fibra vai trazer saciedade, já as calorias, baixa caloria, a cada 100 gramas, em torno de 43 calorias, é um alimento bem light, bem saudável para que você possa entrar aí no regime, diminuir aí as calorias do seu dia, como um lanche, por exemplo. Ótimo! Outra questão também em relação renal, problemas renais. Por quê? Porque quando as pessoas têm problemas renais, renal, o que acontece? Nós temos que ficar muito atenta em relação à proteína e o próprio sódio. No caso do pêssego, ele tem 1 miligrama aí de sódio e tem, no caso, proteína 0,7 gramas. Então, são alimentos com baixo valor em relação de proteína e sódio. Porém, ele é altamente diurético. Então, vai auxiliar muito no quê? Isso mesmo, a pessoa acabar funcionamento renal. Tá bom? Então, segura essas informações. E qual a melhor época para comprar o pêssego? Porque você sabe que a sazonalidade ela é importante para que você tenha todos os valores ou o poder nutricional do alimento. Então a primavera é a época ideal. Normalmente a colheita começa em agosto, mas a alta do pêssego é em setembro, de setembro a dezembro, onde você vai encontrar um pêssego maduro, cheiroso, doce. Você vai ver que ele vai estar assim, ó, com esse aspecto bonito, tá bom? Entre setembro a dezembro é o melhor. Também encontramos às vezes em janeiro. Vai depender quando nós falamos de lugares mais quentes, né? Então a gente encontra um pouquinho antes ou um pouquinho depois também. Mas setembro a dezembro é a melhor época do ano. Como consumir o pêssego? A melhor maneira de você consumir o pêssego é nesse formato assim, ó, cru, tá bom? Que você vai ter todos os benefícios dele. Porém, essa casca, ela pode dar uma reação alérgica, uma alergia alimentar. Então, se você sentir um certo mal-estar, descasque o pêssego e coma ele sem casca. Vanessa, mas o valor nutricional que tem na própria casca? Não se preocupa, porque você pode compensar isso comendo 1 unidade ou 2 unidades de pêssego. Então você tem esse equilíbrio. Uma outra maneira de consumir o pêssego que é bem legal é como sobremesa. Você pode embrulhá-lo no papel alumínio, deixar aí no forno em torno de 180 graus, em torno de 10 minutos, tá bom? Você deixa ele e depois, logicamente, vai tirar. Cuidado no desembrulhar, porque vai estar quente, né? Óbvio. E você pode jogar um pouquinho de mel por cima dele, assim. E você vai ver que esse pêssego vai ficar muito gostoso como uma sobremesa. E no caso, por exemplo, Vanessa, pêssego em calda ou geleias, fique atenta. Atenção, porque normalmente nós perdemos o valor nutricional com pêssego em calda ou geleias por causa da adição do açúcar. Ah, faltou um detalhe, ele tem açúcar em si, eu já falei pra você. Normalmente é 9% do açúcar dele é de frutose. Quando a frutose vem da fruta, é muito boa. Agora, quando ela é modificada, não. E no caso, quando nós olhamos o açúcar do pêssego em calda ou da geleia, nós temos, eles são adicionados. Então, não é tão legal. Na realidade, não é nada legal. Você perde o valor nutricional. Então, nesse caso, pêssego em calda e geleia, sempre olhe o rótulo, beleza? Para que você não venha comprar aí, né, pêssego achando que está comprando um alimento medicinal e na realidade você está ficando doente pelo excesso de açúcar que está colocando no seu organismo, que é totalmente contrário ao que eu falei. Enquanto ajuda no coração, o açúcar vai prejudicar. Enquanto o pêssego auxilia aí no ritmo, na contração muscular, o açúcar vai prejudicar. Enquanto o pêssego auxilia no emagrecimento, o açúcar vai fazer o quê? Vai auxiliar, na obesidade, vai aumentar o peso, né? E principalmente em relação, logicamente, a questões renais, o aparelho digestório. Gente, o açúcar é veneno, tá bom? Então fica esperta. A melhor maneira, vamos lá voltar? É ele assim, ó, cru. Mas assado é uma ótima opção também de sobremesa. Eu espero que você tenha gostado. Gostou dessa dica? Quer mais dicas sobre os benefícios medicinais e os alimentos poderosos que podem ser colocados assim, ó, de uma forma prática no seu dia a dia? Então aí dá um like, fala que você gostou, comenta alguma coisa e se inscreva aqui no canal, tá bom? Aguardo você até o próximo!